Oi, bonita! No vídeo de hoje eu vou contar os segredos para você arrasar no contorno. Vou falar aí 5 pontos que você precisa dominar para você não errar mais no contorno, a escolha certa do tom, dos pincéis adequados, da textura, onde e lógico, né, como aplicar, né, qual movimento, os pontos, regrinhas ali para você conquistar uma pele maravilhosa. Bem-vinda ao Bonita na Make, que é essa série de vídeos que eu criei para ser o seu guia de automaquiagem. Então, se você não é inscrita, já se inscreva para você não perder nenhum conteúdo como esse, que eu confesso que estão, verdadeiras aulas. Começando primeiro, por que a gente faz o contorno, né? O contorno é uma técnica de maquiagem que a gente utiliza tanto cores escuras como claras para ir fazer os traços, esculpir o rosto. E sim, gente, cores claras também, porque quando a gente ilumina alguma região, automaticamente a gente está criando um contraste e criando um efeito de sombra na outra região. O objetivo é o quê? É criar essa ilusão de sombra e luz que vai ajudar aí tanto a destacar algum ponto que a gente deseja, quanto a definir mais esses contornos naturais do nosso rosto. E no vídeo de hoje eu vou falar dos contornos utilizando as cores escuras. E bora então já para o primeiro ponto para você arrasar no contorno, é escolher o tom certo. A escolha do tom certo é imprescindível para que esse contorno tenha uma continuidade com a sua pele. Então, a minha sugestão, né, um dos segredos é você escolher 2 ou até 3 tons mais escuros que o seu tom da pele, e verificar se esse contorno possui o quê? Os mesmos pigmentos que você possui na pele, se ela possui o mesmo fundo. Por exemplo, aqui eu vou dar uma dica aqui que vai te ajudar muito a entender desse fundo de pele, né? A cor da nossa pele é formada por feomelanina e eumelanina. Então, se você possui mais feomelanina, que você possui mais pigmentos avermelhados, quer dizer que o quê? Quando você toma sol, você provavelmente fica mais vermelha, você não fica bronzeada, você tem dificuldade de bronzear. Então, se a sua pele é assim, dê preferência em escolher os contornos mais frios ou com fundo mais rosado, com fundo mais acinzentados. Se você possui mais eumelanina, ou seja, se você bronzeia com facilidade ao ser exposta ao sol, dê preferência aos contornos com fundo mais bronze, mais caramelo. Então, conforme a sua pele, né, se você tem uma mistura, ou você dedica um tempo para você olhar a sua pele, você vai escolhendo produtos que possuem essa mesma pigmentação, né, se seja eles mais frios, mais quentes ou mais neutros. Mas Natasha, por que essa regra é importante na escolha do tom certo? Por que eu não posso pegar qualquer contorno lá que eu achei uma cor interessante e utilizar? Porque pensa comigo, se você tem uma pele mais avermelhada, que possui pigmentos mais avermelhados e você escolhe um contorno mais bronze, mais caramelo, na hora que você estiver aplicando, a sua pele não vai dar uma continuidade. A sua pele ela vai ficar com aspecto manchado ou até sujo. E ao contrário, se você tiver essa pele mais com fundo mais bronze, mais caramelo, utilizar esses contornos mais frios, mais avermelhados, mais acinzentados, ele pode aparecer na hora que você aplica até um hematoma, gente. Então, é importante isso, porque a pele, o contorno tem que ser uma continuidade da cor natural da sua pele. Aqui no vídeo eu deixei passando então alguns exemplos de contornos com essas pigmentações diferentes, né, dos contornos tanto em pó quanto cremosos, mas a textura mesmo eu vou falar um pouco mais pra frente, porque agora eu vou falar do segundo ponto importante para você arrasar aí no contorno, que é utilizar os pincéis adequados. Para aplicação de um contorno cremoso, eu basicamente utilizo 2 opções. Essa opção aqui, que é um pincel mais firme e preciso, esse aqui é o F60 da Dye Makeup, é como se fosse um kabuki pequenininho. Eu utilizo ele quando eu quero um traço mais firme, uma pigmentação mais alta, um contorno um pouco mais marcado. Então, aplico ele depois do acabamento com a esponjinha. E o outro modelinho que eu indico, que eu uso muito, é o F09 da Dye Makeup, que é um Duo Fiber, né? Então, um Duo Fiber que não seja tão molinho, ele é um molinho na medida certa, que eu gosto quando eu quero uma aplicação mais suave, né? Um esfumado mais suave e também um acabamento mais natural. Um plus aqui para o contorno cremoso é esse modelo aqui também. Gente, hoje a cachorrada e a criançada estão fazendo a festa, então não sei como que vai ficar o áudio desse vídeo aqui de fundo. Mas retornando, um outro que eu utilizo é esse modelo de cerdas naturais. Eu gosto dele para quando eu tô utilizando contornos bem líquidos, porque ele também
faz esse esfumado, essa aplicação. A forma de aplicar o contorno cremoso e o contorno em pó é basicamente a mesma, né? Vai mudar um pouco a ferramenta e também uma forma aí de dar um acabamento no cremoso. E para aplicação do contorno em pó, o segredo está no tamanho do pincel. Ele não pode ser nem muito grande, né? Por exemplo, aqui, que ele vai ocupar uma região maior do que a necessária, nem muito pequeno, né? Por exemplo, esse aqui, a ponto que na hora de aplicar ele pode deixar um acabamento marcado. Ele tem que ser aqui, ó, um tamanho proporcional ao tamanho do seu rosto. Então vai depender também aí do tamanho do seu rosto. Eu gosto muito de aplicar contorno com pincel chanfrado. Então esse daqui, por exemplo, é o 03 da Macrylan e ele tem as cerdas sintéticas. Aplicar um contorno com cerdas sintéticas vai deixar um acabamento mais suave, né? As cerdas sintéticas, elas pigmentam menos. Se você tem aí um contorno muito pigmentado, talvez seja melhor optar por um pincel aqui de cerdas sintéticas. E esse aqui que eu gosto muito é o F26 da Dye Makeup, também é um chanfrado. E ele é de cerdas naturais. Então, cerdas naturais, eles têm uma pigmentação maior. Então, se você também tem a mão muito pesada, às vezes começa com sintético, vem para um natural. E essa, basicamente, é a diferença. Então, a escolha do tipo de cerdas é muito pessoal. Vai depender aí... Agora é a T-Power. Querendo abrir aqui a porta. Olha só, aqui ó, estão retornando. A escolha vai depender muito de você. Se você já tem o costume de aplicar o contorno, ficar aquela chinelada, vai de cerda sintética. Ou se você já acha que você passa, contorno não aparece, vai de cerda natural. Olha só, um pincel assim também, olha, ele não é chanfrado, mas ele também tem um tamanho adequado. Então também dá para utilizar, porque o segredo é o tamanho do pincel para que fique aqui na região certinha. Terceiro ponto, identifique as áreas a serem contornadas. Quando começamos a maquiagem, vem aquelas dúvidas. Aonde que eu passo contorno? Contorno minha testa ou não? Contorno meu nariz ou não? Se o contorno é único para cada pessoa, como que eu vou saber aonde eu devo contornar ou não? O segredo que vai te ajudar a definir aonde você vai contornar ou não é observar seu rosto sem maquiagem. Observe sua testa. Né? Sua testa sem maquiagem, ela possui regiões mais escuras ou bronzeadas? Então, é nesse ponto que você vai devolver a sombra com o contorno. Você considera a sua testa larga? Então, você pode passar um contorno mais aqui nas laterais. Se você considera a sua testa alta, você pode passar uns contornos mais aqui nessa região rente à raiz do cabelo. E se você considera a sua testa pequena, a minha sugestão já é não passar contorno, né? Deixar ela só com a base mesmo, ou trabalhar com iluminação, que eu vou explicar isso num próximo vídeo, só falando desses pontos de iluminação. Assim você já consegue definir se você vai passar contorno e onde você vai passar contorno na testa. Em relação à mandíbula, a mesma coisa. Observa se você tem aquelas pitoses, que é aquele excesso de pele aqui que você quer disfarçar, você pode aplicar o contorno para disfarçar, para criar uma sombra aqui na papada também, para deixar esse rosto mais fino. Outro ponto para você observar ao passar contorno aqui na mandíbula é se você quer destacar essa região. Ao contornar essa região, a gente deixa aqui esse ossinho em destaque. Então a gente transmite uma força maior para a imagem também. Então se você não tem nada aqui que você deseja disfarçar, ou também se você não deseja essa força no seu visual, você não precisa do contorno aqui. Ou caso contrário, você vai aplicar ele aqui que eu vou mostrar aqui lá no final do vídeo a aplicação certinha. Bom, testa e mandíbula ok, vou falar aqui então do contorno do nariz. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você um contorno suave, rápido e prático para você fazer no dia a dia, com a intenção de devolver a sombra. Se você tem a intenção de afinar, mudar o formato, isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque é praticamente uma aula, porque vai depender muito do formato do nariz, se ele é torto, se ele não é, se ele tem ossinho, se ele não tem, do tamanho. Então é uma aula. Então, para ser uma coisa bem prática e usual, que é o foco praticamente sempre quando eu falo de automaquiagem, eu vou só dar uma dica especial, um segredo aí para devolver a sombra e sim, né, dar um efeito bem bonito e sutil no seu contorno. E a última região para você definir se você vai ou não contornar é aqui a lateral do rosto. Essa lateral a gente contorna com o objetivo de afinar o rosto
e também destacar as maçãs do rosto. Ele é feito sempre bem abaixo aqui do zigomático, que já já vou passar o segredo para você não errar a posição dele. E para essa região aqui você tem que ficar atenta que esse contorno não é para todo mundo. Tem gente que acha que é para todo mundo, mas não é. Porque se você já tem aqui um rosto bem marcado, um rosto bem fino, e você passar o contorno e escurecer mais ainda, pode correr o risco desse rosto ficar desproporcional. Outra observação para você definir se você vai ou não contornar essa região é entender da sua intenção de imagem. O contorno sozinho, ele pode transmitir uma certa seriedade. Eu falo dele sozinho porque eu conheço muitas pessoas que não têm o costume de passar blush. Então, quando a gente passa o blush, ele já vai trazer uma neutralidade nessa seriedade, mas ele sozinho, às vezes, cria um certo distanciamento. Se você não acredita muito nessa questão de intenção de imagem, faz esse exercício comigo. Imagina uma pessoa agora só com blush. Agora imagina a mesma pessoa só com contorno sem o blush. Você percebeu a diferença? Garanto até que quando você imaginou essa pessoa só com blush, você imaginou ela até sorrindo e só com contorno ela mais séria, não é? Fiquei até curiosa, então deixa aqui nos comentários se funcionou esse exercício pra você. Porque é mais ou menos isso, né? Quando a gente trabalha com as linhas e as cores, elas vão passar e transmitir sim uma mensagem. Então, entendendo aí o objetivo do contorno aqui lateral, que é para afinar o rosto, para destacar as maçãs, ou também para passar mais essa seriedade ele sozinho, né? Lembrando que com o blush a gente consegue trazer esse equilíbrio nessa intenção. Você define se você precisa ou não desse contorno. Já sabemos então a cor certa do contorno, os pincéis adequados, as regiões que você precisa ou não contornar. Então vamos para o quarto ponto, que é escolher a textura do nosso contorno. Qual que é a diferença em contorno pó e um contorno cremoso? Para ser bem objetiva, a principal diferença, na minha opinião, está em relação à durabilidade. Porque tudo que a gente faz na textura cremosa, ela tem uma maior aderência na pele e, portanto, tem uma maior fixação na maquiagem. Outro ponto do contorno cremoso é que quando a gente vai fazer fotos com grande iluminação e com bastante resolução, o contorno cremoso ele tem maior intensidade de cor, então ele aparece e deixa um acabamento mais bonito nessa situação também. Outra observação é que o contorno cremoso deve ser aplicado sempre antes do pó. Pensa nessa regra, creme com creme, pó com pó. Então o contorno cremoso pode ser aplicado antes da base, como a técnica underpainting que eu mostrei num vídeo aqui bem recente que eu vou deixar na descrição, como também depois da base, mas sempre antes do pó. E mais um ponto legal é que o contorno cremoso ele é fácil de corrigir, porque se você erra, você pode voltar com a base para dar aquela apagadinha, né? O que não acontece com o pó, né? Com o pó, se você erra, é um pouquinho mais difícil de corrigir. Mas, em contrapartida, o contorno em pó é muito mais fácil de você controlar a intensidade, você construindo camadas, e também é muito mais rápido de você fazer no dia a dia. Então, no dia a dia, se você não precisa desse extra em relação à durabilidade, se você não vai tirar fotos com alta iluminação e alta definição, minha sugestão é sempre se jogar no contorno em pó, porque ele é muito prático. E nesse vídeo eu vou mostrar em detalhes a aplicação do contorno em pó, porque os pontos e até a forma de aplicar o contorno cremoso em pó é muito parecido. Então, se você quiser um vídeo só do contorno cremoso, até deixa ali nos comentários que eu posso fazer até um shorts, algo mais rápido dessa aplicação, já que todos os detalhes e todos os segredos estão nesse vídeo. Então vamos para o quinto e último ponto desse vídeo para você arrasar no contorno, é aplicando o contorno de forma certa. E agora o grande finale, que é a aplicação. Então eu já passei a base, o corretivo e o pó, e agora vamos então pro pó de contorno. Então aqui eu já escolhi esse tom, que é uns 2 tonzinhos mais escuro do que minha pele, e eu vou utilizar esse pincel aqui, que é um pincel de cerdas naturais, que a gente já falou, e eu escolhi ele para ter uma maior pigmentação e até para aparecer mais aqui no vídeo. Vou começar então com o contorno aqui na lateral, onde eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade, e o segredo para você não errar nesse contorno é você fazer uma linha imaginária que vem aqui da parte de cima da orelha até a parte lateral superior do lábio. Gente, anota essa dica porque ela vale ouro. Vejo muitas pessoas aplicando contorno começando aqui da lateral, bem da lateral da orelha, não dessa parte superior, indo em direção à boca. E o que acontece quando a gente faz isso?
pode acontecer do contorno ficar caído, né? Ou a pessoa já faz uma diagonal assim porque quer fazer uma diagonal, né? Cada pessoa tem um formato de rosto. Tem pessoas que essa diagonal que eu mostrei aqui como, né, a minha técnica para não errar no contorno, tem pessoas que essa linha ela vai ficar mais horizontal, tem pessoas que vai ficar mais inclinada, tudo depende do seu formato de rosto. Por isso que seguindo essa regra, né, essa dica, você vai conseguir fazer de acordo com o teu formato de rosto e não deixar o contorno caído. Né? Como eu falei, quando a gente coloca aqui, ó, a gente pressiona o pincel acaba descendo um pouquinho o produto e ele vai ficar, né, desse forma caidinha, em vez de dar uma levantada. Um ponto importante para você observar se o seu contorno está na posição certa é que ele nunca deve passar essa linha horizontal aqui da boca. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o pincel mesmo, ó, no meio da boca, uma linha aqui que passa por toda essa região. Se o contorno desceu aqui, caso ele esteja acabando mais aqui embaixo do que nessa parte de cima, quer dizer que ele não está na posição correta. Então, quando a gente aplica aqui o contorno em pó, desceu um pouquinho, tô pegando o jeito, tô treinando, então o que a gente pode fazer? Você pode voltar com um pó compacto da cor da tua pele e tentar dar uma apagadinha ali, uma minimizada para não deixar esse aspecto caidinho. Bora para a aplicação. Um dos segredos também é pegar o produto com, né, o pincel aqui com batidinha. Se você sabe que o seu contorno é muito pigmentado, o que eu faço? Eu pego aqui com batidinha, às vezes dou uma batidinha na tampa, sabe? Só para tirar o excesso do pincel e não ficar em excesso nessa primeira aplicação. Peguei aqui então e eu também vou aplicar com batidinha. Por que batidinha? Porque dessa forma o produto vai sendo depositado de uma forma mais difusa do que quando a gente faz aquela linha. Quando a gente faz uma linha, o produto vai ser aplicado em uma linha e vai ficar muito mais difícil de esfumar. Então, ó, quando a gente pega aqui, ó, com batidinhas, então lembra a linha imaginária, aqui acima da orelha em direção à lateral, eu vou vindo aqui com batidinha, ó, eu vou descendo, subindo com batidinhas. E eu sempre paro aqui, ó, uns 2 dedos antes de chegar na boca. Então, dessa forma, ele já vai ficando difuso. Acabou o produto, quero pegar mais, eu vou pegar mais contorno, mas nunca começo aqui, ó. Um dos segredos também é você sempre começar nessa parte aqui e vir descendo o contorno. E você vai construindo camadas. É mais fácil a gente construir camadas no contorno do que já querer que ele fique no efeito que a gente deseja na primeira aplicação. Porque se a gente quer ali um contorno mais intenso, a gente já pega demais, já vem com a mão muito pesada, é muito mais difícil de esfumar. Então vai construindo camadas, ó, só com batidinhas, olha o efeito que bonito que já tá, até ficar na intensidade que você deseja. Então o primeiro segredo dessa aplicação do contorno é a posição, o segundo é você aplicar com batidinhas, começando sempre aqui de cima. E depois, ó, terminou, já tá uma intensidade que eu gostei, eu vou vir aqui, ó, varrendo ele pra cima. Ó, vou mudar essa posição do pincel pra deixar essa pontinha que é mais levinha. E vou aqui com um movimento circular nessa parte, subindo aqui o contorno até essa parte aqui. E olha só a diferença de um lado aqui, ó, com o contorno, ó, como já até o sorrisinho aqui marca, essa parte sem. Um detalhe que eu não falei, é importante a gente parar uns 2 dedinhos antes, porque se a gente desce aqui demais, nessa hora que sorri fica muito forte e acaba não ficando, fica estranho, sabe? Então por isso que a gente sempre para um pouquinho antes. Porque naturalmente aqui o nosso rosto, ó, mesmo aqui sem contorno, ele já faz uma sombrinha. Por isso que a gente não precisa colocar muito aqui. Ó, rapidinho do outro lado, peguei com batidinhas e vou vir aqui, ó. Batidinhas, aplicando de cima e embaixo. Ó, se eu fosse continuar, olha onde ia terminar. Isso. Pegar um pouquinho mais uma camadinha e pronto. Agora eu já vou subindo aqui. Outra observação é a forma que você pega aqui no pincel. Em vez de pegar muito aqui embaixo, porque nessa batida também, se o seu produto for muito pigmentado, também pode ficar marcado, é você pegar o pincel mais na ponta. Eu seguro aqui na metade porque eu já tenho controle do peso da mão, então eu já consigo deixar de uma forma aí bem leve a aplicação. Contorno aqui na lateral, ok. Agora
Vamos subir para o contorno aqui na testa, que a gente já identificou que precisa também aqui no meu caso. Mesma coisa, pega aqui com batidinhas, e eu sempre vou aplicando com batidinhas. Aqui a gente pode subir essa sombra que naturalmente tem, senão essa linha aqui ela fica sozinha. A gente tem que integrar toda essa sombra no rosto. Então, ó, vou vindo aqui e com a mão levinha vou subindo e eu vou devolvendo a sombra nessa região que a gente já identificou, que no meu caso, né, que eu sou o exemplo de hoje, precisa. Novamente, olha a diferença de um lado e do outro. Então, como aqui ela já tá muito mais a gente tá devolvendo a naturalidade. Porque apesar de eu estar pegando, parece que bastante produto, esse contorno que eu uso, ele é bem translúcido, né? Ele não é que ele pigmenta e fica marcado. Por isso que eu gosto bastante dele, porque como eu gosto de construir camadas, é muito mais fácil de trabalhar. Então, ó, aqui é lateral, ó, assim, ó, sempre ó, com batidinhas, trazendo aqui pra dentro do cabelo, aqui nessa região também. E na mandíbula, mesma coisa, aqui, ó, um pouquinho devolvendo a sombra. Se aqui a gente tem um pouquinho mais marcadinho, que às vezes uma papadinha, você pode descer e criar uma sombra. O cuidado é que sempre tem que ser muito sutil essa região. Porque, né, se a gente passa um contorno muito marcado, ele pode aparecer que até uma barbinha, né? Então a gente tem que só devolver a sombra, principalmente se vai ser para fotos, porque olha como ela intensifica essa sombra e deixa essa região mais marcada. Eu confesso que na minha automaquiagem aqui é uma região que praticamente eu não faço. Eu faço mais quando, se eu for sair, se é para fotos, porque eu não sinto necessidade, mas se você sente, é assim, ó, sempre com batidinha, mão levinha, e vai construindo camadas. E por fim, o nariz, o tão desejado e difícil contorno de fazer. Aqui, a minha sugestão pro dia a dia é a gente devolver a sombra. Então, em vez de fazer algo marcado, que eu já comentei que isso fica praticamente uma outra aula, eu vou usar o mesmo pincel. Então, aqui a gente pega o mesmo pincel, dá uma apertadinha, ó, pra ele ficar fininho. E eu vou vir fazendo, aqui ainda não peguei, né, o poli, tá? Limpo aqui o pincel, né? Mas aqui, ó, vou só pra mostrar a posição. E a gente vem aqui fazendo uma linha, bem na lateral. Então, cuidado que tem que ter. Se a gente fazer essa linha muito larga, essa parte branca aqui é como se ela fosse mais larga que o natural, então vai dar uma intenção de aumentar o nariz. Então, aqui é bem rente aqui ao ossinho. Você vai fazer só uns movimentinhos aqui. Então, agora eu já vou pegar o produto. Aqui, ó, o contorno. Dá uma apertadinha. Nesse caso, eu já vou tirar aqui na tampa, porque no nariz menos é mais. E, ó, uma linhazinha reta aqui. Ó, só um pouquinho que eu fiz, vou dar até um zoom. Olha só esse pouquinho já dá pra perceber, viu? Então, ó, mais um pouquinho aqui, vou tirar o excesso na tampa. Ó, com ele apertadinho. E fazer bem retinho aqui, ó. Mesmo que o nariz abre, a gente faz, ó, um movimento reto. Aqui eu vou pegar esse pincel pra mostrar a posição, ó, tá vendo? É reto, ó, subiu e continuou reto. Aqui é a mesma coisa, subiu e continuou reto. Dá pra aplicar com um pincelzinho de precisão, mas tem que tomar muito cuidado pra não ficar marcado. Então, por isso que no dia a dia, a gente procura a praticidade. Então, ó, na hora que você tá fazendo aqui, ó, fez aqui, subiu, né, fez a testa, já aperta, já pega aqui, faz aqui a lateral rapidinho. E um detalhe importante para você não errar no contorno do nariz é também passar uma sombrinha aqui embaixo, ó, na pontinha. É isso que vai dar. Olha a diferença. Eu que tenho, será, o olho muito bom para ver realmente a diferença. Mas olha só como ele já dá uma definidinha. Se a gente não passar aqui embaixo, é como se o nariz fosse aquela linha e não tivesse fim. É aqui que ele vai dar esse efeito de dar uma leve empinadinha no nariz. Fez o contorno e achou que ficou marcado? Volta com um pincelzinho de pó, às vezes nem precisa ter pó nele, ó. E dá uma tirada, uma suavizada, tirar qualquer linha de marcação. Mas olha que rápido e olha que efeito bonito que já fica.
Acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas espero que te proporcione segurança para você fazer a escolha certa do seu produto de contorno, fazer a escolha certa aqui do pincel, da ferramenta, da posição, da aplicação no seu dia a dia aí sem medo. Essa técnica não é difícil, mas ela requer um pouco de paciência e principalmente treino. Então, ó, bonita, veja quantas vezes você desejar, você precisar, até você ficar aí fera, né, e atingir o resultado que você deseja. E é isso. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!